Olá, meus australopitecos. Então, depois de um grande ato aí que eu estava parado na produção dos vídeos, eu tô com um grande prazer de retornar à produção aqui ao lado de um grande amigo, que é o Rafael Bisso Machado, que a gente se conhece desde os tempos que a gente estava na URGS. Ele já era doutorando no sentido de estar fazendo doutorado, né? E eu começando meu estágio de iniciação científica e o mestrado lá na URGS. E a gente se conheceu e se deu muito bem devido a muitos gostos em comum, entre eles o heavy metal, cultura nerd. E aos poucos, cada um foi indo para um lado, desbravando novos espaços. E atualmente, o Rafael, ele é um pesquisador da Game Pesc. Pesquisa é um núcleo de pesquisa lá na URGS que faz pesquisa sobre game, sobre cultura e sociedade. E ele também é editor do blog, quer dizer, ele produz conteúdo ali pro blog da Nerdismo. Rafael, é um grande prazer te ter aqui, depois de tanto tempo, finalmente poder botar nossas conversas de uma forma, sem ser somente conversando, tomando um cafezinho, uma cerveja, algo do gênero. Lucas, um prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite. Nós já conversamos sobre isso faz algum tempo, né? De a gente poder botar essas conversas um pouco mais disponíveis também para gerar um debate que vá um pouco ali nós dois apenas, né? E como falasse, eu tenho feito essas matérias para o nerdismo, muitas delas são sobre livros, sobre HQs, mangás, videogames. Várias delas tendem a derivar um pouco para a ciência ou para outras áreas correlatas, que nem essa obra que a gente vai falar que agora, que é o Cronos, que é essa HQ do Jefferson Trindade, e que ela tem vários aspectos que tu tem te dedicado muito essa parte agora de comportamento, né? A parte que eu acho que tu pode contribuir muito com o teu conhecimento para a análise que eu fiz inicial, que foi um aspecto um pouco mais da arte em si, mas tem muitos aspectos da psicologia que tu pode, da parte comportamental como um todo, que eu acho que tu pode contribuir mais para o nosso entendimento da obra e da temática como um todo que a obra aborda, né? As temáticas que ela aborda. Tanto eu e tu acabamos indo para a parte de divulgação também, de ciência e não ciência também, né? Porque, enfim, questão de falar o que é ciência e o que não é ciência, mas de utilizar coisas, assuntos que a gente gosta, né, da própria arte, para poder falar sobre algumas coisas sensíveis. E essa tua ideia, né, inicial que tu teve era da gente até escrever alguma coisa junto sobre essa obra. Vou deixar aqui de novo que é Cornos, né, o nome da obra, que é de um autor gaúcho, correto? Que trata de temas extremamente sensíveis como depressão e o suicídio. É curioso que essa tua proposta foi feita exatamente em junho, foi o mês da conscientização da saúde mental masculina. Muitas vezes não se dá a devida importância para a saúde mental masculina como um todo, né? Eu queria saber como é que foi a tua ideia de ler a obra mesmo, e se tu conhece o autor, já conhecia o autor. Bom, na verdade, eu conheci a obra do Jefferson primeiro no ano passado através do colecionador. Deixa eu aproveitar para mostrar, tem as por aqui. Tá? Foi Perfeito. essa obra aqui que eu conheci o Jefferson no ano passado, a obra dele. Depois, nós interagindo através das redes sociais e eventos de quadrinhos. Atualmente tem existido muitos eventos de quadrinhos independentes aqui no estado. E daí cheguei nesse ano a essa obra aqui, que na verdade ela é a primeira obra do Jefferson. Essa edição aqui pela Editora Hipotética, ela foi uma edição revisada da obra original dele. Então, acabei entrando em contato. O Jefferson tem uma maneira muito sensível de lidar com vários desses temas que eu pude ver em algumas outras obras dele que eu olhei por cima, por enquanto, eu não pude abordar a fundo. Inclusive, essa obra do colecionador é pelo Dom Mordaz e tem uma outra obra que saiu agora há pouco, que é essa aqui, Éramos Dois pela Manhã, do Brian Moffat, que é uma obra que Perfeito. foi inspirada no Collins, o próprio Brian me tinha dito passar essa informação. Então, achei acho importante a gente, tanto pela questão da arte de artistas independentes aqui do estado, quanto o nível de aprofundamento que a gente consegue chegar nessas obras que ele pode nos trazer, como a gente vai debater aqui agora. Então, não sei se tu quer falar um pouquinho de que se trata a obra, ou eu falo um pouco. A gente até tinha comentado sobre uma questão estética da obra, que ela tem esse Uhum. carregar esses símbolos. Nós inicialmente, né, tentamos identificar para ver se existia alguma similaridade com outras obras por outros autores, né, que é essa questão da presença do peixe. Inicia-se na própria obra sobre a conversa da protagonista
com o Cornos, que seria essa personagem, fica tentando ela no sentido de tentação, alguns pensamentos depressivos, vozes, né, de comando. O início dessa conversa entre eles se dá na boca de um peixe, e é uma figura que aparece muito. Eu não sou psicanalista junguiano e trabalha com essa temática dos arquétipos, dos símbolos, mas existem alguns trabalhos, eu encontrei fazendo essa, primeiramente, pesquisa sobre justamente a presença do peixe como um símbolo do inconsciente devido a seu habitat em águas não visíveis, né, em profundezas. Até uma das obras que eu acabei lendo se remeteu à questão do Jonas e a baleia, que na verdade é uma tradução errada, porque na verdade é Jonas e um peixe grande. Tem a obra do Velho do Mar. Tem um filme que eu amo de paixão, que é Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, Uhum. né, que eu Bem acho lembrado. fantástico, muito bacana. Mas então, normalmente, a presença desse símbolo do peixe tá com pessoa com seus próprios pensamentos. Aquela coisa meio que do inconsciente, mas também de uma questão de solidão. Acho que só para o pessoal ter uma ideia, porque a página inicial da obra, né, é a primeira página. A gente pode, não sei se depois você vai colocar e a gente mostra aqui Pode agora mostrar mesmo, aí. certo? Então, Dá pra ver perfeitinho na dá câmera. para ver, né? Tanto, tanto depois a gente pode falar o traço incrível do Jefferson, que transmite toda essa questão do sentimento no próprio traço, e a questão do peixe, como tu diz, ele aparece já no início e vai aparecer ao longo da obra toda, né? Os peixes em vários formatos e vários contextos, né? Perfeito. Ele aparece não só um tamanho grande, ela tá dentro da boca do peixe, mas depois ela vai aparecendo como peixes pequenininhos que vão seguindo eles. E é uma coisa que realmente chama a atenção dessa figura nessa história. Tem partes, inclusive, de algumas coisas que mostram, vai ganhando a partir de uma estética, algo que eram lajotas. Lajotas, na estética da lajota aparece transformado o que seriam alguns traços de flores, acho que são flores, mas enfim, se transformam em anzóis. Então, carrega assim um significado, tu vai vendo realmente e uma linguagem na conversa do personagem, da personagem Cornos, falando de que eu preciso lhe buscar, eu quero te encontrar, como se realmente estivesse, entre aspas, pescando a protagonista da história. E fora outras coisas que vão aparecendo ali também, né? Não só com a questão do peixe, mas da relação que a gente vê entre ela e o mundo externo, com a sua família, com a sua história, amigo que tá ali do lado por ela, que a gente vê se transformar nisso, né? Tem um ponto muito marcante, acho que nós tínhamos salientado na nossa conversa prévia ali, Uhum. da questão de como ela vê o amigo, como o amigo depois acaba se percebendo pelo olhar dela, né? Então, como ele é mostrado graficamente, em certo ponto da história ali, que aquele amigo que é o único que aparece interagindo na vida real com ela, que ele acaba sendo invisibilizado, né? Não sei se seria essa. Que é uma sensação, é uma conversa, uma discussão muito profunda e longa para a gente poder se ater aqui, mas o Durkheim tem uma obra somente sobre suicídio, sobre 3 questões do suicídio. Claro, ele vai falar de 3 suicídios, né? O suicídio egoísta, que seria, que eu não gosto do termo, que é sobre a pessoa por não suportar mais a vida, ele retira a própria vida. O altruísta, que seria um melhor exemplo, os kamikazes, ou os homens-bombas, que é uma forma de suicídio, mas ela tem um outro propósito. E o outro suicídio, que é o suicídio, está dentro das questões, por exemplo, tem uma crise, problema financeiro, né, como uma crise econômica, e a pessoa, as regras da sociedade, elas não seguram mais, elas não deixam as pessoas em algo previsível. Então, digamos assim, as amarras da sociedade não estão funcionando mais. Ou o próprio tempo. A safra não foi boa. Coisas mais assim, tão além. Então, ter esses 3 níveis. Mas o que tá mais próximo de nós, de falarmos ainda mais por cima dos sentimentos dessa obra, assim, é uma coisa, de novo, da linguagem do personagem com ele mesmo, ou no máximo com Cornos, em que ele não vê as outras pessoas ao redor, e é algo que realmente a gente desperta, a gente vê muito com familiares das pessoas que acabam, infelizmente, cometendo suicídio, que é a dor de quem fica, aquela sensação de, nossa, por que que será que eu não tive a oportunidade de fazer alguma coisa? Será que eu não vi os sinais? E a gente vê muito isso mesmo, na culpa das pessoas que ficaram, como se não tivessem visto os sinais ou não tivessem poder fazer nada para ajudar. E isso aparece naquele personagem durante a conversa. Né? Nossa, eu estou invisível. Mesmo, não, parece que não importa o que eu esteja falando, não surge efeito. E isso é uma coisa assim, cara, é um retratinho que aparece ali, mas olha só o quanto que a gente já falou numa única imagem, né? E é o único personagem da vida real que de fato interage com ela, né, durante a obra.
Exatamente. Lembrar que é uma obra curta, né, em termos de número de páginas, mas muito, muito impactante, né? Transmite muita coisa nesse. Quantas páginas que tem, Rafael? 56, 57 páginas. E até tem um recado no final, que é uma coisa muito importante, que eu também quero deixar aqui, que se quem está vendo esse vídeo nesse momento está passando por alguma questão difícil, alguns pensamentos intrusivos, que está se sentindo mal, mal consigo mesmo, mal com a vida, não está vendo nenhuma razão para estar aqui, tu não está sozinho, tem profissionais que podem te ajudar, tem um serviço que é o 188, em que tu pode discar e tu vai ser atendido por um grupo de voluntários ali que pode te ajudar nesse momento tão difícil. Então, assim, hoje em dia, nem sempre se pode contar com isso, né? Mas a gente tem o número 188, que é do Centro de Valorização da Vida. É muito importante, já que a gente está falando sobre esse tema, e esse tema é um tema sensível que pode dar alguns gatilhos para algumas pessoas, né? Sempre bom a gente deixar claro isso. E Rafael, tem uma coisa assim interessante, que a personagem principal da obra é uma mulher. Esse comentário, a questão dos dados, né? Nós É. temos dados populacionais que mostram que há uma certa diferença, como tinha me informado já antes, né? Uma diferença entre homens e mulheres, acho que não é Tem uma diferença muito importante. Mulheres tentam contra a própria vida no suicídio 3 vezes mais que homens, de 2 a 3 vezes mais do que homens. Contudo, os homens de 3 a 4 vezes mais têm o suicídio consumado, ou seja, tentam e infelizmente acabam vindo falecer. Entre vários dos motivos, tá a forma, né, que eu não vou elencar aqui quais formas, né, mas são formas mais letais, e entre elas uma coisa que justamente nos faz voltar ao assunto do mês de conscientização da saúde mental masculina, que é em junho, que as mulheres, mais de 50% das mulheres que tentaram suicídio, elas buscaram, ao menos em algum momento da vida, atendimento profissional, enquanto os homens não chega, acho que pouco chega a 25%. Então, não são somente os métodos. Só esse dado mostra do quanto os homens não buscam ajuda, ou pelo menos não sabem buscar, ou sentem vergonha em buscar ajuda, porque isso também é uma questão de tabu. E olha só que interessante, claro, a gente não sabe a vida pessoal do autor, mas ele, né, ele é um homem. A personagem que está lidando com essa questão sensível é uma mulher, e a forma que a atenta, né, que a agride, é um homem. Tem um dado, puxa vida, agora esqueci, eu acho que é de 2023, eu acho que os caras pararam de coletar o dado para poder analisar em 2023, então acho que é de 2000, dos anos 90 até 2023, tem um aumento, mesmo corrigindo pelo tamanho da população, né, porque agora nós somos 7 bilhões de pessoas, então... acho que 8 já. bilhões, né? Então, a gente teve 90 e poucos por cento do aumento dos casos, mas isso, se tu corrigir pelo tamanho populacional enfim, e envelhecimento da população, tem um aumento de 24% dos casos diagnósticos de saúde mental, com um maior destaque para ansiedade e depressão. Os números são sempre maiores para mulheres, menos para homens, que os diagnósticos são entre, entre o nascer e os 14 anos de idade. Os diagnósticos são maiores em homens. E uma coisa com questão de saúde mental e suicídio na adolescência, uma das coisas muito importantes ali, está associada ao bullying, mas tem algumas causas externalizantes, como o próprio TDAH, a etiologia do transtorno do TDAH, a impulsividade também aumenta o risco da pessoa a partir de toda essa irritação, né, essa disforia que a gente fala, que está presente no TDAH, está presente muito mais presente no transtorno de humor bipolar. Nesse contexto de impulsividade, a pessoa acaba cometendo contra a própria vida. Aproveitando, então, nesse ponto que tu fala, ali parece que, ao menos na obra e no geral, parece que fica essa impressão mais que a depressão está mais associada ao suicídio, mas então tu diria que é mais a bipolaridade do que a depressão, né? Seria mais associada ao É, ato em si, ou à sim, tentativa. sim, sim, sim. Se tu for pegar ali a obra, né, tu vê, claro, que ele traz até no início, ele fala de muitos sonhos, né, coisas não alcançadas. Ele fala de algumas frustrações muito importantes ali, que realmente é um dos fatores de risco, é a perda de propósito. E para muitas pessoas tem a ver a questão profissional. Então a gente acaba falando sobre isso muito em cima da depressão. Tu consegue meio como se explicar aquilo ali acontecendo. Mas quem mais tem mais tentativas de suicídio é o transtorno de humor bipolar e a esquizofrenia. Mais o transtorno de humor bipolar, porque justamente está presente esse fator de disforia do humor, essa irritação,
sentimento de inadequação, aquela angústia, aquela coisa que a pessoa pega e explode, sabe? Essa irritabilidade às vezes também. Porque os bipolares não são só os que mais tentam, como são também os que mais conseguem. Infelizmente, o bipolar, como a gente está falando de um transtorno grave e cíclico, que ele é feito em fases, normalmente ele busca ajuda quando ele está numa fase deprimida. Mas maníaca ou hipomaníaca se coloca em riscos, para de tomar, porque ela diz, eu tô me sentindo ultra bem, eu tô me sentindo magicamente bem, eu tô me sentindo tão bem. É aquela coisa, estar bem é bom, mas tá tão bem assim, se sente inquebrável, invencível, onipotente. Talvez alguma coisa esteja acontecendo aí, essa euforia esteja se perdendo, né? Transbordando demais. Por isso que quando a gente vê uma pessoa que tá em tratamento bipolar e ela começa a ficar bem e tal, é aí que tu tem que ficar com aquela pessoa próxima, auxiliar ela, tá perto dela, insistir, porque a pessoa está tomando muitas medicações que têm efeitos colaterais, a gente sabe que as medicações têm efeitos colaterais, mas que com o tempo elas tendem a reduzir esses efeitos colaterais e que isso é muito importante para a pessoa se sentir bem. Mas então, claro, claramente aqui, claro, nada impede que esse personagem estivesse na fase depressiva. Em especial na fase depressiva com sintomas psicóticos. Claro, a gente tá falando de arte aqui, mas ela tá vendo um personagem. Ela fala pro amigo dela que ela tá vendo um personagem. E o amigo diz, olha, mas tem alguma coisa errada acontecendo. Tem uma parte, né, Bisso, que aparecem outros personagens, mas esses personagens não são reais. Essa parte aqui. A quantidade de detalhes que a gente tem, nós ficamos um bom tempo tentando interpretar, como a gente falou, é arte, não necessariamente tudo vai ter uma correspondência exata com algum significado, mas aparentemente a gente vê muito simbologia e significados associados. Pode até mostrar ali, está mostrando um pouco da obra, mas nós estamos debatendo ali, sem dar o spoiler, né, total da obra. Ela se mostra muito rica em símbolos, né, muito cheia de detalhes. Quanto mais a gente avalia, eu já li mais uma vez, a gente volta a ler, volta a rever as imagens, os traços e parece que mostram mais coisas, né. É a primeira obra dele, né? A original é 2016. Essa aqui agora foi 2024, ela foi essa edição revisada. Interessante falar também da questão da arte, né? Como nós temos todo esse debate partindo de uma obra artística, né? De uma obra, no caso aqui, de um quadrinho, de uma HQ, e como que a arte nos permite, tanto pelo lado do artista que vai expressar os sentimentos, ou expressar fases da vida, ou expressar mesclar o que como eu falei um pouco na minha matéria do nerdismo, lendo uma outra matéria do Érico Assis, que é o Jefferson trata isso como uma autoficção, ou seja, tem elementos da vida dele que ele fala que tem e tem a parte ficcional, ou seja, essa mescla num gênero de autoficção. Como isso gera também a possibilidade dos leitores e das outras pessoas se identificarem com aspectos da obra, né? E nós mesmos estamos debatendo aqui já há algum tempo sobre todas as possíveis derivações do que a gente sabe que acomete uma parcela da nossa população, né? Então, a importância da arte também para a expressão e para trazer debate de temas sensíveis, né? Exatamente. E essa é uma coisa da arte, quando fala nesse tema, ela tem um papel muito importante, né? Porque essa questão de novo, né? Não sei os detalhes exatamente da vida do autor, mas a produção da arte, ela é uma forma que a gente fala, uma característica de defesa de sublimação, que é tu transformar alguma coisa, um dolorido, em arte ou alguma coisa que acaba tendo um significado que te ajude a passar por aquela fase, aquele momento difícil, né? Então, ela realmente, a arte sempre tá muito presente. Algumas pessoas, eventualmente, tentaram associar transtornos psiquiátricos com produção artística. De tanto em tanto isso entra na mídia, né? Tem uma obra do Elie Chanoux que fala sobre Fogo e Cinzas, sobre vários personagens famosos que possivelmente tiveram, ou pelo menos que alguém em algum momento já questionou o diagnóstico de bipolaridade, e como que eles puderam ter utilizado a arte como uma forma de sublimação e de poder ajudar eles a passar nisso. Na música a gente vê isso muito presente. Um dos caras que nós gostamos, né? A gente gosta muito do Tony Kakko, do Sonata Ártica. Talvez as melhores produções tenham sido enquanto ele estava meio para baixo. Sim. Então, fico feliz que ele está melhor, mas que tem os CDs que a gente gosta muito dele. É muito claro, é muito visível, muito perceptível, né? E eu acho, eu até comentar isso, a questão de, se nós formos ver, eu acho que talvez todas as formas de arte que nós temos vão ter esses tipos de expressão, né? Vão permitir
claro, dentro das limitações da literatura, as artes plásticas, o cinema, todas vão ter essas expressões, sendo obras mais autorais ou menos autorais, né, dessa Uhum. expressão dos sentimentos. Até porque, às vezes, nosso background como cientistas, né, a gente tende a colocar tudo de forma muito clara e objetiva no papel, né? Mas a arte também tem essa possibilidade de trazer algum tipo de... Eu estou falando de uma forma de mais opinativa do que de conhecimento básico, tá, artístico. A arte me parece que ela permite que o autor se expresse de formas que seria talvez muito difícil de colocar em palavras, às vezes. Os vários tipos de expressão artísticas que são ágrafos, né? Que fogem da palavra, seja visual, seja sonora, né? Tem outras formas de expressão que acabam transmitindo o artista está tentando, está sentindo, está tentando expressar, né? Num dos trechos ali, e a gente tem um personagem comendo bastante e com o rosto grande, e a gente ficou muito tempo falando sobre isso, e depois a gente foi entender, né, que tinha uma questão, possivelmente, somente o autor vai poder falar isso, né, mas a questão tá se sentindo a gula, mas tá se sentindo gordo, né, tá se sentindo feio, porque tem uma parte que tem um patinho, e é um patinho que tá sendo desenhado no balão do pensamento do personagem como um patinho feio. Apesar que eu acho que, apesar de feio, eu acho ele bonitinho igual, mas seria um personagem, um patinho feio. Até numa parte ali surge a imagem desse pato, um patinho depois bonito lá no fundo, né, do espectro. Mas, Uma história do patinho feio que era um filhote de cisne, né? exato, exatamente. Exatamente. Depois não é nem um pato, é um cisne que aparece ali no fundo da imagem. Também entra essa peculiaridade interessante. E essa questão de ser autobiográfico, eu acho que é muito impossível um artista não colocar elementos da sua vida ali. O Tolkien fez isso demais, né? Botou isso na sua obra, no Silmarillion, na sua própria lápide. Mas eu acho muito difícil a gente não botar elementos nossos mesmo, produzindo alguma coisa. Eu acho que alguma coisa fica, mesmo que seja uma obra que se dissocie bastante do autor, vai ter alguma coisa que seja do background dele, da vivência dele, isolar totalmente da obra, né? Pois é. E sabe que tem essa questão da produção da obra em si, que é uma coisa difícil quando a gente produz, porque uma das coisas que se vê, que tem conhecimento, é aquele chamado efeito Werther. O efeito Werther é em homenagem à obra do Sofrimento do Jovem Werther, que é de 1700 alguma coisa, acho que final de 1700. E aí tu tem a produção a história do Goethe, e, bem, enfim, uma vida de sofrimento mesmo, né? Sofrimento pela não resposta, né? A não reconhecimento da mulher com que ele se apaixona, e ele acaba envolvendo ali, tentando estar sempre presente com ela, mas vendo que não é correspondido. Mas, enfim, no final da questão daquela obra, naquela época, houve um evento de muitos jovens se identificando com o Werther e acabando cometendo suicídio após ler a obra. E por isso que ficou conhecido como um efeito Werther, porque não foi só uma questão de tentativas de suicídio, foi uma questão de envolvimento com a própria moda. Então, o Werther utilizava um casaco azul, uma roupa amarela. Então, houve também romantismo naquela época, não me lembro se é romantismo, enfim. Muitas coisas daquela população, de algumas pessoas se identificando, se vestiram como ele e acabaram não só se vestindo, como atentando contra a própria vida. E isso acabou fazendo com que se tivessem vários estudos sobre a forma de responsabilidade, não falando do ponto de vista artístico, mas da forma como e se mesmo deve divulgar casos de suicídio na mídia. Porque se mostrou, teve um trabalho, notificações de suicídio e aumento das taxas de suicídio no metrô. Agora, enfim, mas enfim, é um estudo desses, assim, né? Então tem vários trabalhos em cima disso sobre a responsabilidade e como que deve ser notificado. E a resposta é: não se deve ser notificado, né? Não se deve falar que a pessoa faleceu por uma tentativa de suicídio, não se deve falar o método que a pessoa fez, não se deve tentar, por melhor que seja, as intenções, romantizar o suicídio como se fosse uma forma da pessoa ter se livrado do sofrimento, e isso acaba fazendo como se isso realmente fosse uma opção. Na verdade, isso não deveria ter sido uma opção. A pessoa deveria ter recebido tratamento, ter recebido auxílio, busca, enfim, né, alguém, ou ter encontrado métodos para poder resgatar ela desse sentimento. E um dos motivos do porquê que esse efeito ele realmente acontece é pela identificação. Pela identificação, porque a pessoa vê uma notícia, aquela pessoa pode ter sido muito parecida comigo, e isso acaba
não somente dando um gatilho, mas essa sensação, esse sentimento de identificação, ele é tão poderoso, ele pode acabar trazendo à tona esse comportamento. Entretanto, contrapondo com esse efeito Werther, a gente tem o efeito chamado Papageno, efeito Papageno, né, em homenagem à obra A Flauta Mágica, que é o que acontece, né? Tem o Papageno e tem a Papagena. Posso estar falando muita bobagem, porque eu não consigo me lembrar direito da obra da Flauta Mágica, mas enfim, ele tá pensando em atentar contra a própria vida, e aí vem três espíritos, só acho que são três espíritos, mas vem três entidades e acabam falando com ele, e ele deixa de cometer isso. Então, o que é o efeito Papageno? O efeito Papageno é que talvez uma das coisas importantes na nossa prevenção e de políticas mesmo, proteger a sociedade, de aumentar os riscos da pessoa cometer suicídio, seria mostrar motivos em que as pessoas realmente pensaram nisso, mas não fizeram. Aproveitando, falando de arte, tá rolando muito tempo já, tem mais de anos esse vídeo, mas eu sempre acho feliz assim de falar. É um vídeo do Bill Murray, sabe? Dos Caça-Fantasmas. Ele falou que ele estava em Chicago, ele estava pensando em cometer suicídio. Ele começou a caminhar, e ele pensava, bem, por que eu não caminho mais? Né? Vou caminhar, porque eu já tô morto mesmo. Ele estava realmente pensando em saltar da ponte, né? E ele se dá de frente com uma obra Canção de Kotovia. E ele vê aquela obra, e aquela obra desperta nele, assim, é uma obra de uma mulher com uma foice, se eu não me engano. Acho que é uma obra bem de arte do cotidiano rural. E ele vê aquilo e tem um sol nascendo atrás, e aquilo meio que inspira ele, e ele diz que aquilo ali foi um troço absurdo, transformador, né, na vida dele. E a questão é que nessas produções da arte, quando algo toca a gente, né, ela pode ter esses efeitos. Não somente bons exemplos, como foi o efeito do Bill Murray, então esse é um exemplo de efeito Papageno. Como a gente tem vários relatos de alguns artistas que pensaram em tirar a própria vida, mas que passaram por essa questão transformadora. Mas já nos casos de alguns outros, a psicologia atual diria que não deveriam ter sido notificados, né, algumas tentativas de suicídio. Por isso que poderia, pelo poder de identificação, ter dado gatilho em algumas outras pessoas, né? Olha que o que nós estamos debatendo e quanto claro, por causa da importância do tema, né? E como isso é profundo e importante na nossa espécie, né? Como a arte interage com esse tema de várias formas, como tu falou, né? Tanto por um lado quanto pelo outro. Então, para a gente finalizar com esse exemplo, se é que a gente pode falar assim, né, Bisso, papagenístico, um exemplo do Bill Murray, queria encerrar a nossa conversa e agradecer pelo teu tempo, pela tua disposição, pela tua própria dica de obra para a gente ler e consumir. Espero que essa não seja a última, que seja assim, na verdade, a primeira de muitas das nossas colaborações, a falar sobre esses temas e falar sobre essas obras que nos cativam tanto. Lucas, foi um prazer. A gente já tinha conversado bastante antes de gravar o vídeo. A gente gravou aqui agora e a gente expandiu ainda mais o tema, que é muito profundo. Acho que tu pode deixar depois ali o link para a obra do Jefferson, né? Conhecer e ler a obra por si próprio, né? Vai ver que talvez encontre ainda mais outras alegorias que ele utiliza ali dentro da obra, né? Eu acho que vamos ter outros debates depois de outras aulas. Podemos voltar aqui para outros assuntos, né? Com certeza, com certeza. E sempre dando aquele recado assim pro pessoal que se estiver se sentindo mal, procure um colega, um médico, psicólogo, psiquiatra, porque todo mundo pode ter seus momentos difíceis, outros mais difíceis. E hoje, graças à ciência também, a gente tem ferramentas para poder lidar com essas situações e contar com os profissionais para nos ajudar. E com esse próprio serviço, que eu vou repetir de novo para deixar bem enfaticamente, que é o serviço do 188, tá certo? Então, com essa mensagem a gente encerra. E novamente, Bisso, agradecer o nosso momento aí junto, que seja o primeiro de muitos. Obrigado, Grande Lucas. abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.